Sobre a formulação do plano de tratamento, como fazer na prática. Claro que eu não tem como eu dar uma aula enorme sobre o plano de tratamento, mas eu vou falar um geralzão de como que a gente faz essa questão do plano de tratamento. A Antônia falando que também gosto muito do seu trabalho, é maravilhoso, que bom, fico muito feliz. Fico feliz, tá? Então, formulação de plano de tratamento. A primeira coisa que você precisa ter são os dados. Se você quer montar um plano para trabalhar com o seu paciente, então um plano de tratamento, né, para tratar o seu paciente, você precisa de dados, tá? Então a primeira coisa que você precisa fazer são as primeiras sessões com o seu paciente. Como eu falo, até mesmo eu falei no evento da Semana Prática de Terapia Cognitiva, que eu falo muito do modelo cognitivo, essa é a primeira coisa que você precisa saber e que você precisa fazer com o seu paciente. Então você precisa definir os modelos cognitivos do esquema de funcionamento atual do seu paciente. Você precisa saber muito bem isso. Quais os modelos cognitivos atuais do seu paciente, que ele está se funcionando, digamos assim, atualmente, tá? Quais pensamentos ele está tendo, quais emoções ele está tendo, tá? Quais emoções ele está tendo e quais comportamentos atuais ele está tendo também que mantém ele no problema. Ao mesmo tempo, você vai entrar no ciclo de manutenção da dor, que são os motivos dele se manter como ele está. Então você vai coletando esses dados, tá? O paciente está funcionando dessa maneira atualmente, frente a várias situações da vida dele. Nessa situação, ele está tendo este pensamento, ele está tendo essa emoção, ele está tendo este comportamento. E eu percebo que estes comportamentos específicos, entra no ciclo de manutenção da dor, estão mantendo ele no problema dele. Então a gente vai listando essas coisas, tá? A gente vai listando tudo isso, essas situações, esses pensamentos, emoções, comportamentos. A gente passa depois para as metas de tratamento, então chegar para o paciente quais são suas metas de tratamento, basicamente. O que você quer atingir na sua vida, o que você quer atingir com o tratamento, o que você quer, aí o que você considera importante na questão de valores, quais são os valores que você tem de vida, você acha que você está agindo de acordo com os seus valores, o que você acha que poderia ser diferente nessa questão de agir, tá? A gente vai avaliar as áreas da vida do paciente, avaliação de todas as áreas da vida dele, então ele vai passando área por área familiar, área social, acadêmica, profissional, de saúde de forma geral, espiritualidade, conjugal, né, afetiva. Então a gente passa por cada uma dessas áreas, a gente vai fazer uma sessão de avaliação, pode ser até 1, 2 sessões de avaliação das áreas da vida, e vai em cada uma dessas áreas investigar o que digamos assim, o que naquela área influencia a queixa inicial do paciente, o que a queixa inicial influencia na área da vida, e também se há alguma coisa que ele gostaria que fosse diferente em cada uma dessas áreas. Então você vai ver que a primeira coisa que a gente precisa fazer é coletar problemas, coletar coisas a serem trabalhadas. Então a gente vai coletando tudo isso. Depois que a gente tem tudo isso, muito bem, tá? Então essas situações aqui complicam o paciente, esses pensamentos, esses comportamentos, essa área da vida é complicada por conta disso. A gente vai listando tudo essas coisas e a gente vai então priorizar o que é mais importante de trabalhar com aquele paciente. Aí a gente vai então priorizar baseado na simplicidade, na urgência e na continuidade. Então o que é na simplicidade? Coisas mais simples de serem trabalhadas serão trabalhadas primeiro, para dar um gás para o paciente, para ele se sentir melhor, para ele se sentir bem com aquilo, tá? Ao mesmo tempo para dar um gás para ele continuar fazendo aquele processo. Desculpa, então acho que cortando a grama, sei lá, no prédio. Não sei se vocês estão escutando ou não, mas tá aí. Eu tinha até fechado a janela, mas não adianta. É foda, home office é foda. Não tem jeito. Acho que é foda. Mas continuando. Então, você precisa ver nessa questão de simplicidade, o que é mais simples de ser trabalhado ali com aquele paciente. Por exemplo, fazer uma psicoeducação do modelo cognitivo. Isso é mais simples de ser trabalhado, você precisa fazer, tá? Explicar o funcionamento dele. Explicar como a ansiedade funciona, mostrar, fazer ele perceber que os seus pensamentos, identificar os seus pensamentos disfuncionais durante a sua semana, quais comportamentos que ele tem, tá? Coisas nesse sentido. A Ana perguntou, estou adorando, mas vou ter que desconectar. Depois fica gravado, depois você pode assistir a gravação, tá bom? Depois a urgência, tá? Depois tem a urgência, que você pode ver tanto vai ficar gravado tanto no YouTube quanto no Instagram. E aí
A urgência é tipo assim, é imediato, ele precisa resolver isso agora, né? Então assim, deu uma briga na mãe, tá tudo fodido, não sei o que, ele precisa resolver esse problema com a mãe dele. Aí ele tem uma apresentação na semana que vem da faculdade, ele precisa resolver essa questão na faculdade também, tá? Na semana que vem. Tem uma prova, não sei o que vai acontecer. Então, baseado na urgência e na continuidade, que seria isso? Se eu tenho um paciente, por exemplo, com ansiedade social, então eu preciso trabalhar essa ansiedade. Mas, se eu descubro também que o paciente tem problema de comunicação, e para fazer os experimentos comportamentais e tudo mais, ele vai precisar aprender a se comunicar, eu preciso antes trabalhar essa questão da comunicação dele. Tá? Então, às vezes eu preciso trabalhar alguma coisa antes de trabalhar outra. Então, você vai fazer essa priorização, então você vai listar todos os problemas, todas as dificuldades, e aí você vai priorizar tudo isso e vai simplesmente escrever. Objetivo, lidar com isso, para lidar com a ansiedade. Quais intervenções você pode usar para isso? Objetivo, melhorar a comunicação. Quais intervenções você pode fazer com isso? Objetivo, melhorar a relação com a mãe. Quais intervenções você pode fazer com isso? Pode ajudar o paciente nesse processo. Tá? Melhorar o relacionamento amoroso. Conseguir uma namorada. O que ele precisa fazer para isso? Quais intervenções você pode ajudar o paciente com isso? Então você vai listando tudo isso. E aí isso te ajuda a priorizar. E esse é basicamente um plano de tratamento. Isso é uma forma bem geralzona, tá? De montar, porque não dá pra fazer tudo aqui. Lá na academia da TC, por exemplo, tem até, a última oficina que eu fiz foi justamente sobre o plano de tratamento. Então eu mostrei como faz a montagem do plano de tratamento e tudo mais. Mas é basicamente isso, tá? Não é uma coisa super complicada. Então, na pergunta, né? A formulação do plano de tratamento é isso. É ter os dados a serem trabalhados, é fazer uma priorização desses dados e colocar ali. Então tá, eu tenho esse problema, que intervenção eu posso usar com esse problema? Por isso que é tão importante conhecer o básico da TCC, conhecer também estratégias, conhecer também intervenções, coisas assim, para que vocês tenham esse acervo para poder fazer ali com o paciente, tá bom? E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.